Fala galera, hoje vamos falar sobre as 3 melhores ações para 2023 e falando em 23, puta que pariu, hein, velho? Começamos o ano com a bolsa despencando no mandato do Nine, com as falas, né? Não só do presidente, mas como do ministro da Economia, né? Sobre o futuro furo do teto de gastos e aí, como eu já falei, o Haddad fazendo confusão com termos no mercado financeiro. Ele não tirou nenhuma certificação, pelo visto, hein? Confundindo a CVM com a CMN. E já de cara vou te explicar a diferença, porque é importantíssimo você saber, tá? Então vamos lá. A CVM, ela não define a política monetária do país. Só para começar. Foi isso que o Haddad falou em seu vídeo. Inclusive, Gui, se você achar um trecho rápido, coloca aqui pra gente. Bom, e a gente segue aqui porque o mestre em economia pela USP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confundiu a Comissão de Valores Mobiliários com o Conselho Monetário Nacional. Também mandar um recado para a imprensa econômica no Brasil. O CVM vai voltar a ser o que sempre foi, planejamento, fazenda e Banco Central, né? Esse modelo vai voltar, então teremos assento eu, a Simone Tebet e o Roberto Campos. Essa vai ser a CVM, que decide tudo, define a política de crédito, define meta de inflação, tudo o que o seu estatuto prevê, né? O que tem ali é um secretário executivo que organiza as reuniões, mas quem comanda a CVM são esses três membros que definem a política monetária e creditícia do país. Então, só daí você consegue ver que esse é o nosso ministro da Economia, né? Mas nada contra a pessoa do Haddad, mas o ministro da Fazenda, ele não pode cometer uma gafe dessas, né? Ali isso passa segurança para a pessoa, tá? Mas enfim, a CVM, gente, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que tem como seu principal objetivo fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários, tá? A CVM, ela não define a política monetária. A autoridade máxima do sistema financeiro é o Conselho Monetário Nacional, que é conhecido como o CMN. E esse é o órgão que define a política monetária do país, composto pelo ministro da Economia, agora que é o ministro da Fazenda e Planejamento, e presidente do Banco Central e também o secretário da Fazenda. Então, uma das perguntinhas mais tricks aí que tem quando você vai tirar a certificação, mas você acaba aprendendo, tá? Pro mercado. Seria bom ele saber a diferença entre os órgãos. Mas enfim, bora para as top 3 ações, então Gui, roda a vinheta. Vamos lá. Então, já falando nisso, já venho aqui pedir o seu like e não deixa de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque isso vai me ajudar. Combinado? Então, bora lá! Para começar, você sabia que o mercado de renda variável movimentou mais de 7 trilhões em 2022? E esse número ficou acima dos anos passados de 2019 e 2020. E o interessante disso é que o mercado secundário no ano passado foi muito aquecido. E isso é muito bom para todo tipo de investidor, mas inclusive para os pequenos, tá? Porque isso traz mais liquidez e para eles, né? E também é uma maneira de incentivar essas pessoas, para quem está, essas pessoas que estão começando, né, começar com pouco, né, porque os últimos tempos, meus amigos, já coração. Mas para darmos continuidade, queria dizer que nada disso é uma recomendação de investimento, mas para isso eu selecionei top 3 ações em comum entre o que a XP recomenda e o que o BTG recomenda, tá? E aí de mostrar, ambas as instituições listam em prioridade dessas 3 ações, tá? Visão de longo prazo, diversificação setorial, ações com valuations atraentes, nome com boas perspectivas de crescimento e dentro dessa recomendação, tá? Temos uma ação do setor de alimentos e bebidas, bancário e de mineração. Começando com a primeira ação, ela é conhecida como a JBS, é uma gigante aí que teve lucro de 36% acima do esperado, é uma gigante de alimentos, tá? Então ela veio reduzindo, né, a volatilidade dos resultados operacionais. É uma empresa que não está muito endividada e isso vemos aí ali pela dívida líquida sobre o EBIT, né, o EBITDA, como você preferir falar, que está na casa de 1,8 vezes ali, o que permite que a empresa continue pagando os bons dividendos, tá? Mas o que eu quero falar, resumir aqui,
que o resumo da recomendação, tanto da XP quanto do BTG, que eles falam, é que para os pares da JBS, os pares seriam os players no mercado, que a JBS, que ela tá com grande desconto para os pares tanto globais e abaixo da maioria dos pares locais, tá? Menores, menos diversificados e mais alavancados. Então o resumo da ópera é de compra. E antes de eu continuar para a próxima, queria compartilhar aqui que quando eu vou escolher uma ação para compra, eu uso alguns meios, tá? E algum deles eu gosto de visitar 2 sites. Um que é Status Invest, que tem essa cara aí que eu tô deixando na tela para vocês. Lá você encontra de mãos beijadas diversos indicadores para saber se a empresa está saudável, pouco endividada, etc, né? Gosto bastante também do Fundamentos, tá? Gosto do Fundamentos porque é um site completaço, tá? Ele traz muitas informações sobre o balanço da empresa, indicadores financeiros também e consegue comparar a maioria das empresas listadas na bolsa, tá? Ele é super completo e todo mundo assim do mercado gosta de usar o Fundamentos, tá? Eu recomendo bastante, então, tá? Falando em recomendação, sugiro que estudem e busquem conhecimento para saber o mínimo para avaliar uma empresa através dos indicadores financeiros, tá? Se você não sabe por onde buscar esse conhecimento, eu tenho um curso completaço chamado Penso, Logo Invisto, e ali eu ensino absolutamente tudo que você precisa saber para sua vida, para os seus investimentos, para finanças, absolutamente tudo. Então bora lá para a segunda empresa que mais está sendo recomendada, é a Vale 3. Vale, gente, é a segunda maior empresa listada na Bolsa Brasileira, tá? Foi uma empresa que foi muito afetada pelo Covid-0 da China, tá? Que é uma das maiores importadoras e tem a Vale como uma das principais players. Então nós, brasileiros, tendo como patrimônio a Vale, nós exportamos muito através dela, que é uma empresa de minério, para a China, tá? Mas o investimento na Vale está sujeito também ao risco da China, né? Covid-0, ela sempre voltar, a gente nunca tem aquela transparência 100%, tá? Então, uma vez que a maior parte do crescimento previsto do minério de ferro vem desse país. Então, consequentemente, os principais riscos são a demanda fraca, tá? Evidências pelas condições econômicas gerais, tá? Ou também a gente pode falar do aumento da oferta, na forma de acréscimos de capacidade da empresa, tá? Então a Vale foi uma das maiores pagadoras de dividendos de 2022, inclusive eu surfei bastante nesses dividendos e provavelmente manterá um bom ritmo na distribuição também em 2023. Eu comprei a Vale quando ela sofreu muito com o corte de importações da China, que foi um dos fatores que mais levou a isso, né? O Covid-0 deles, e a ação sofreu tanto que ela foi para R$63. Hoje ela está sendo negociada, só para ter uma ideia, na casa dos 92, tá? Vamos para a terceira ação. A terceira ação é do setor bancário, uma gigantesca, inclusive eu trabalhei, não no Itaúzão, eu trabalhei no Itaú BBA, que é um banco de investimento do Itaú ali, mas não é de se estranhar, né, que em tempos com muita neblina à frente, muita volatilidade, muitas incertezas, as empresas mais maduras no mercado do setor de bancos, como o Itaú, são alvos de recomendações, tá? Só para mais uma comparação, tá? Dentro do Ibovespa, o setor bancário tem uma relevância de 23%, tá? E também só mais uma comparação, a maior empresa do S&P 500 não detém mais que 5% da fatia, tá? Só para você ver que o mercado americano é muito mais desenvolvido que o brasileiro. Bom, mas o que torna o Itaú tão atraente para os dois gigantes recomendarem eles, tá? Ambos os bancos listaram algumas características em comum, e entre elas, segue aí. Vemos o Itaú com um índice de cobertura bastante saudável. Para quem não sabe o que é um índice de cobertura, ou índice de coberto, né? É uma medida de capacidade de uma empresa honrar os seus pagamentos de dívida. E ele está acima da média histórica, tá? Enquanto mantém as taxas de inadimplência sob controle, possui uma boa exposição a linhas de crédito e também ao consumo, que possuem rápido crescimento. Sólido histórico de M&As e parcerias, valuation atrativo. E o que eu acho sobre essa empresa, falando aqui de grosso modo, sem entrar em grandes indicadores financeiros, análises, enfim, tá? O Itaú é um dos maiores bancos do Brasil. Eu, particularmente, tenho ele na minha carteira desde os meus 16 anos de idade, tá? Então, durante as crises mais fortes que eu vi, que nós passamos, né? Obviamente, ele foi afetado, mas ele sempre esteve ali como um dos menos afetados, né, em comparação aos outros, tá? Sobre a distribuição de dividendos, é excelente. Antes da pandemia, o Itaú distribuía muito mais dividendos, né? Mas é uma medida que ele teve que tomar de precaução. Então, eu gosto da maneira que ele administrou ao longo da pandemia, ao longo das crises. E ali ele sempre mantinha um juros sobre capital próprio em alguns meses e alguns outros meses de dividendos.
mas nada muito surpreendente, é uma empresa gigantesca que não vai dar dor de cabeça com muita oscilação, tá? E é aquele negócio, né? É uma empresa gigantesca no setor bancário, ela sempre está comprando fatias de empresas, ela também tem ali a Itaúsa, né? Que é uma holding que investe no Itaú, ela fez uma compra na XP, enfim, é uma empresa ali que vai te dar um certo conforto em dividendos, não vai ser uma empresa maior pagadora de dividendos, mas ela sempre vai estar ali como uma big player do mercado. Bom, mas e aí? Você já investiu em alguma delas? Já começou a investir? Eu gosto de diversificar e diversificar em diferentes setores para ter uma correlação negativa, tá? Que é o cálice de uma boa carteira de investimentos, tá? Mas eu quero saber através dos comentários de você o que você achou dessas recomendações para 2023. Um abraço e até o próximo vídeo.